Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise combinatória. Nessa aula vamos resolver a questão 74. De quantos modos é possível dividir 6 atletas em 3 times de 2 atletas? Eu classifiquei essa questão como difícil. Ela é bem parecida com a questão anterior que a gente fez, a questão 73, mas ela tem um detalhe. Algumas vezes essas questões podem aparecer em provas de concurso. Você tem 3 times, você tem 6 pessoas disponíveis, 6 atletas. Eu vou escolher a primeira pessoa para o time, aqui eu tenho 6 possibilidades. Após escolher uma das pessoas, eu tenho 5. Mas eu sei, se eu escolher a pessoa A como primeiro e a pessoa B como segundo, se eu troco de posição elas duas, eu tenho o mesmo agrupamento. Nesse caso, eu estou diante de um problema de combinação. Eu vou ter que desfazer as trocas, ou seja, vou dividir por 2 fatorial. 2 tracinhos, divido por 2 fatoriais, ou seja, duas pessoas trocando, divido por 2 fatorial. Isso aqui nada mais é que uma combinação de 6 elementos tomado 2 a 2. Você poderia fazer assim também. Já escolhi 2 pessoas para o primeiro time, me restam 4. Então aqui eu tenho 4 possibilidades. Aqui eu vou ter 3 possibilidades. Vou ter que desfazer as trocas, dividir por 2 fatorial. Ou seja, é uma combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Então já usei 4 pessoas, aqui só me sobram 2 pessoas, depois uma. E aí eu vou ter que desfazer as trocas dividindo por 2 fatorial. E aqui é uma combinação de 2 elementos tomado 2 a 2. Agora vamos resolver. Eu vou ter 6 vezes 5 dividido por 2. 4 vezes 3 dividido por 2. E 2 vezes 1 dividido por 2. Para facilitar, vamos simplificar. 2 com 6 aqui vai dar 3, aqui vai dar 2, e aqui vai dar 1. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 3, 90. Acontece, pessoal, que toda vez que você resolver um problema de análise combinatória, descreve um dos resultados. Então, das 6 possibilidades, eu escolhi a pessoa A, depois a pessoa B, depois a pessoa C, D, E e F. Então aqui eu tenho 3 times. O que acontece se eu pegar essas 2 pessoas e reescrever aqui no primeiro time? Vai ficar assim: EF, CD, AB. Então, se você observar, eu tenho a mesma formação de time. Então, nesse caso, eu vou ter que desfazer as trocas desses 3 times. Como eu tenho 3 times, eu vou dividir isso aqui por 3 fatorial. No problema anterior, eu não precisei fazer isso porque os times tinham nomes. Então, quando o EF passava para o primeiro time, era um time diferente. Nesse caso, não. Os times não têm nome. Então a ordem do time aqui não tem relevância nenhuma. Professor, eu não entendi isso ainda. De maneira fácil. Vamos supor que você tem 4 pessoas. E você quer formar 2 times. E aí, 2 possibilidades. Um exercício igual ao 74 e um exercício igual ao 73. Nesse caso, dá para você descrever todos os resultados. 4, 3, 2, 1. Vou ter que desfazer as trocas. Estou usando o mesmo raciocínio anterior. Então, nesse caso, vai ficar 4 vezes 3 dividido por 2. Vezes 2 vezes 1 dividido por 2. Isso aqui vai dar 6. Só que aqui eu vou ter que desfazer as trocas. Eu vou aproveitar e vou escrever esse exemplo com vocês. Então, nesse caso, por quê? Porque se eu pego a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C e a pessoa D, eu vou ter essa configuração aqui. Como aqui nesse caso eu considerei que os times não têm nome, tanto faz. Então, quando eu faço CD e AB, é a mesma configuração. Então, agora eu vou ter que desfazer as trocas dos 2 times, que é dividir por 2 fatorial, que é igual a 3. Vamos descrever todos os times. Um já está aqui, A, B e CD. O outro, AC
IBD. Eu vou colocar aqui as trocas dele, só para fazer um comentário. O outro seria AD, IBC. Então, a nossa resposta 3 equivale a essa aqui. Posso montar esse time e esse time. Agora, se o time por acaso tivesse nome, aqui fosse Vasco e aqui fosse Flamengo, então aí nesse caso eu não precisava dividir por 2 fatorial. Então a resposta seria 6. Porque observe o seguinte, essas duas configurações aqui são diferentes. Aqui seria o Vasco com A e B. Aqui seria o Vasco com C e D. E aí nesse caso a resposta seria 6. Eu sei que não é uma questão tão simples assim, mas eu coloquei essa questão de propósito, que às vezes ela aparece em algumas questões. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!